Graça e paz, meus irmãos. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui para dar prosseguimento em tudo que nós falamos no início do estudo da semana passada. Meus amados, nós não terminamos o capítulo 20, nós paramos acho que no verso 7. Assim sendo, irmãos, nós biblicamente falamos que o milênio, por que o milênio não pode ser literal? Então nós fizemos algumas aplicações diretas sobre a não literalidade do milênio, assim como também nós reafirmamos a leitura recapitulativa do livro de Apocalipse, no sentido do assim chamado paralelismo progressivo. Então, nós, dando esse conceito de ideia, primeiramente eu vou convidar os irmãos para nós curvarmos as nossas cabeças e orarmos e pedimos a Deus para nos abençoar, para que nós possamos discorrer sobre tudo que nós vamos falar esta noite. Amém? Amém, meus amados? Então, vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos. Somos gratos, Senhor, por mais uma vez temos a oportunidade de estarmos falando da Tua palavra. Pai, muito obrigado a cada dia do Senhor ter se revelado a nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua eleição, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha permear, Senhor, esse culto de ensino. O Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, venha expandir o nosso entendimento, Pai, e que nós sejamos saciados pelo aquilo que o Senhor venha dizer para nós nessa noite. Pai, nós somos gratos pela presença daqueles que aqui estão, aqueles que não puderam estar, Senhor Jesus, assim como também, Senhor, nosso amado irmão que está com seu pai, Senhor Jesus, no hospital neste momento, guardando, que o Senhor visite, que o Senhor faça o recuperar, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os seus filhos sobre a terra. Também, Senhor Jesus, os irmãos que não estão aqui, que estão trabalhando, são motoristas, Pai, abençoa, Senhor, proteja com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, nos guiar e nos preencher. Pai, nós somos gratos por tudo, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, então voltando àquilo que nós estávamos recapitulando sobre a aula passada, nós lembramos, meus amados, várias situações porque que o milênio ele não deveria ser literal. E também nós falamos sobre onde as almas estão e o que elas estão fazendo. E quando que começou o milênio? Nós aí pegamos no mínimo 4 textos mostrando que o milênio começou imediatamente após a ressurreição de Cristo. E que a ressurreição final ela está junto com o julgamento final. Então, quando o Senhor for estabelecer o reino na terra, Ele vai julgar, Ele vai condenar Satanás e todos, o falso profeta, a prostituta e tudo isso. Meus amados, no capítulo 19, nós vimos a primeira dupla ser lançada no inferno, que é a prostituta e o falso profeta. A prostituta, ela representa a igreja nominal, a igreja que se deixa seduzir, e o falso profeta é aquele que se aproveita dessa sedução, E é aquelas igrejas falsas também, onde a sua liderança, ela está ali com outro propósito, mas quem domina ela é o próprio Satanás. Então nós percebemos todos esses contextos. Se 19, o capítulo 19 não é a sequência do capítulo 20, e se o livro de Apocalipse é uma leitura recapitulativa, o que o capítulo 20 está recapitulando? Na verdade, ele não só está recapitulando o 19, como ele também está ampliando. Porque nós vimos que existe o quarteto do mal, mas quem foi lançado no inferno primeiramente foi quem? A prostituta, a meretriz e o falso profeta. Agora nós temos quem? O diabo e a besta, a antiga serpente e a besta. Em outras palavras, o foco mudou desses dois indivíduos, mudou sobre o reinado
reinado nos céus, e agora o foco está voltando para a segunda parte do quarteto do mal, as últimas duas duplas. E nessa última duas duplas vai haver o julgamento final nesse capítulo 20. Então o que ele está recapitulando? Ele não só está recapitulando 19, como ele está ampliando, assim como foi feito em todos os capítulos anteriores. Então é só para responder talvez alguma dúvida de alguma pessoa que possa assistir futuramente, porque faz tanto sentido o que nós estamos falando. Semana passada nós aprendemos que não era literal o milênio, né? E nós aprendemos que os números, as simbologias, desde o primeiro ensino até hoje, que nós estamos aqui no capítulo 20, nós aprendemos que tudo no livro de Apocalipse é simbólico. Então nós temos o signo e o seu significado. Vocês percebem que nenhuma visão que João teve, nenhuma delas que ele teve foi uma revelação direta. Todas tiveram que ter uma interpretação. Porque, irmãos, toda revelação bíblica, todo profetismo bíblico, ele cabe uma interpretação. Então nunca é aquilo literal. Ou vocês acham, por exemplo, que no Egito literalmente 7 vacas magras comia 7 vacas gordas? Não. Está aqui a mensagem. Foi assim que aconteceu? Não. Era necessário o quê? Que houvesse uma interpretação. Então todos os oráculos, desde Daniel, Ezequiel, todos os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas do Novo Testamento, sempre foi necessário o quê? Uma interpretação da profecia. Essa palavra é a hermeneia, né? O sentido de traduzir o que foi dito. Então nós sabemos, irmãos, que realmente não teve o anjo, ele não pegou lá uma corrente, literalmente, e pegou uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, e foi lá e amarrou ela, abriu um poço no chão e colocou. Não, irmãos, não faz sentido isso. Por quê? Porque o próprio livro de Apocalipse aponta que não existe esse sentido. Nós aprendemos também, quando nós falamos do mito do Nero, rei de vivos, nós falamos do quê? Da coagulação histórica, né? Aponta o indivíduo histórico, mas vai além do indivíduo histórico. Ou seja, as atitudes e as similitudes que ele representa, ela avança trazendo o nome dele como referência. Então nós aprendemos a respeito disso. E outras coisas que nós aprendemos também, quando nós falamos do 666, nós aprendemos a gematria e a isopsefia. O que é gematria? É aquele mexer com os números, né? Que era muito comum no primeiro século. Antes do primeiro século e no primeiro século. Nós também aprendemos sobre astros celestes, coisa que cai, não sei o que, a sol, a lua. Nós entendemos o que? Que isso também era uma linguagem interpretativa dos textos predominantes nessa época, como por exemplo o mito dos vigilantes, que é o livro de Enoque. Então tem muita linguagem do apocalipsismo. Vamos lá. O livro de Apocalipse é o livro de Apocalipse. O apocalipsismo é uma característica literária. Irmão, João não inventou a roda. Existiam outros apocalipses na mesma época. Apocalipse de Pedro, Apocalipse, gente, um monte, acho que até Apocalipse de Judas, tem vários apocalipses. Então, a gente chama de literatura apócrifa, pseudepígrafo, enfim, mas aí existia essa característica do apocalipsismo. Ou seja, a literatura apocalíptica era algo muito comum no primeiro século, inclusive antes da vida de Jesus. Porque assim, irmãos, enquanto existia o governo de Deus na terra, e Deus julgava diretamente, e os seus reis, ou seja, os reis das 12 tribos, todos os reis que já teve em Israel, quando eles cometiam alguma atrocidade, o que acontecia? O profeta ia lá, apontava o dedo na cara, chamava a atenção do profeta e
Ou resolvia ou eles matavam o profeta, né? Era mais ou menos assim. Ou o profeta fazia coisas absurdas que deixavam com medo, né? E nós temos aí alguns exemplos de profeta, o profeta do fogo, como Elias. Nós temos o profeta Natan, que aponta o dedo para a cara de Davi. Nós temos também o profeta de Saul, gente, quem é? O profeta de Saul? Samuel. Nós temos o que? Toda vez que o rei faltava, o sacerdócio faltava, quem se levantava? O profeta. E o profeta vinha sempre com uma palavra de acusação, ou seja, ou você se recupera, ou Deus vai tomar esse lugar e vai destruir tudo. Essa era a mensagem do profeta. Então, irmão, mais uma vez, o profeta não revela CPF, o profeta não revela isso, eu estou tendo uma visão com o irmão assim, não. Quando se levantar um profeta na sua igreja, isso significa que o seu ministério falhou, que o seu pastor falhou, e o último recurso de Deus é o profeta. O profeta está avisando sobre a destruição que vai cair sobre a sua liderança. Então, esses profetas que provavelmente se levantam são mentirosos. Se fosse passar pelo crivo do Evangelho e pela penalidade que tem na Bíblia, o profeta é assim: se ele falou e não aconteceu exatamente como ele falou, esse profeta tinha que ser trazido para o arraial e apedrejado até a morte. Não era fácil ser profeta. Então, diante de todos esses argumentos, o que aconteceu agora no primeiro século? Jerusalém foi tomada. Não existe mais uma liderança da parte de Deus. Não existe mais. Não existe aquela sequência de reis. Acabou. Desde quando? Desde o Império Babilônico, desde o Império Assírio. Não existe mais uma liderança direta sobre Israel. Então, o que acontece, irmãos, nesse período que começou de 400 anos antes de Cristo, quando a gente fala ali do reinado persa, e depois da era dos Macabeus? Nossa, eu estou dando um pulaço na história, né? Então, no período de Macabeus, que é mais ou menos 200 anos aí antes de Cristo, depois do Império Macedônico, grego-macedônico, o que acontece de Alexandre o Grande? Todas essas lideranças acabaram. E também o que? O profetismo. Não se levantou mais profeta. É nesse período que é assim chamado interbíblico de 400 anos, não se levanta profeta. Então, qual é o recurso que é levantado durante esse período onde que não há profetas? Aí é que entra o apocalipsismo. Porque agora o profeta, ele não revela mais para o rei, ele não revela mais para o sacerdote. Por quê? Porque não tem rei e não tem sacerdote mais. Então agora a palavra é para o povo de consolo, lembrando que Deus vai julgar esse rei ímpio que não é levantado pelo próprio Deus. Então essa é a literatura apocalíptica. São profecias levantadas por homens que nós não conhecemos, mas era uma carta de consolo, falando que mais cedo ou mais tarde Deus vai vir para julgar esse iníquo. Então é nesse período que surge o apocalipsismo. Sim? As cartas do movimento apocalipsismo surgiu somente a partir dos judeus? Surgiu 400 anos. Desde a época do retorno, esse período interbíblico, antes da época dos Macabeus e no período de Macabeus. Mas só nessa época. Com povos judeus. Porque só os judeus conheciam essas características. Só o povo que tinha essa promessa. Deus fez uma aliança com quem? Com eles. Deus não fez aliança com outros. Agora, o que não dava mais era para perceber o mundo andando do jeito que estava e não tinha nenhum consolo para aquele que Deus tinha feito aliança. Porque a grande pergunta dos profetas menores era o quê? Qual era a pergunta deles? E a sua aliança, Senhor? E as suas promessas? E o seu povo? Tu não fizeste uma aliança eterna? E aonde está essa aliança? É aí que surge o apocalipsismo. E seguindo essa mesma regra, o que acontece agora? Deus levanta João.
Sim. Esse período onde do livro que se levantou o apocalipsismo, tem algo, dá para perceber esse apocalipsismo dentro dos livros Macabeus e esses outros 7 livros? A literatura, porque o livro de Macabeus, irmãos, as pessoas chamam de deuterocanônicos, né? A Igreja Católica chama-se deuterocanônico, significa um outro cano. Um outro cano. Ele é pseudepígrafo, por quê? Porque não se sabe exatamente quem escreveu, entendeu? E ele é apócrifo, por quê? Porque ele usa o nome de outra pessoa. É pseudepígrafo porque usa o nome de outra pessoa, e ele é apócrifo porque não sabemos quem escreveu. Então esses são os nomes, na verdade é só isso. Mas o que acontece? O livro de Macabeus é um livro histórico. Ele conta os acontecimentos em que a própria Israel se levantou, tomou o poder e governou por quase 100 anos, aos moldes da esperança judaica. Entendeu? Até que entrou o antigo Epifânio e começou-se tudo de novo. Então, qual é a grande questão hoje, irmãos? Então, esse tipo de literatura era muito comum entre os judeus. Então, quando se traduziu o cânon, quando achou-se aquela biblioteca do Mar Morto e todos aqueles livros que existiam, irmãos, o Antigo Testamento que nós conhecemos como esse Antigo Testamento aqui, o que acontece? Irmão, todos os livros relacionados ao povo judeu, ele foi copiado e traduzido. Todos. Isso é pseudepígrafo, deuterocanônico, todos eles foram traduzidos e foram colocados nos textos bíblicos. Vocês entendem? Todos. Por exemplo, se você pegar a Bíblia Peshita, por exemplo, as Bíblias orientais vão ter todos os livros da Igreja Católica e um pouquinho mais. Não tem 66 livros, tem muito mais. Por que, por exemplo, será que o Apocalipse de Pedro não entrou no Apocalipse? Porque é um pseudepígrafo. O Apocalipse de Pedro, ele segue a mesma linha do livro de Enoque. Ele é um livro posterior a Pedro, mas usando a autoridade e o nome do apóstolo Pedro como um texto canônico. Então as pessoas, para serem ouvidas ou seus textos para serem lidos, o que eles faziam? Ele botava o nome de outras pessoas. Ele pegava o nome de alguém que já era conhecido. Por exemplo, o livro de Enoque, do mito de vigilante. Enoque é o 7º depois de Adão. E esse livro, irmãos, ele não pode ter sido escrito antes do ano 200. Por quê? Porque a linguagem que é usada lá é a linguagem típica do século vigente. Por exemplo, irmãos, se eu pego um texto de hoje e falo assim, não, porque teve um meme assim, porque nós fizemos download, não sei o que, e você afirmar que esse texto foi escrito antes dos anos 80, é possível? Não. A internet foi inventada em 95, gente. Como que eu vou usar essa linguagem, com essas características de linguagem, sendo que essa linguagem ela pertence a esse século e não ao século anterior? Então é isso que aconteceu. Então o livro de Enoque é assim, o Apocalipse de Pedro é assim, e vários outros livros que foram mencionados. Todos os outros apocalipses não entraram porque eram pseudos. Eram pseudepígrafos, não condiziam com a época que dizia ser autênticos, não eram autênticos. Então a Bíblia, a nossa Bíblia, ela trabalha com textos autênticos e comprovados, ou pelo colégio apostólico, ou ele tem informações históricas, ou citações diretas de pessoas que viveram na mesma época, ou citações extrabíblicas. Irmãos, não existe um livro mais atestado do que a Bíblia. Sim. Em que época, pastor, o cânon fechou no Antigo Testamento? Irmãos, curiosidade aqui que o irmão Léo perguntou, só para vocês terem uma ideia, já que nós estamos fazendo esse panorama todo. O que acontece? Você sabe quando que o cânon do Velho Testamento foi fechado entre os judeus? Ano 90.
Concílio de Jamni. Irmãos, o cano do Novo Testamento provavelmente já estava fechado, e já com o Antigo Testamento, e os judeus ainda não tinham fechado o cano. Pós-Cristo, só no ano 90. Só no ano 90 que o cano do Antigo Testamento foi fechado. Doideira, né? Aí foi tirado alguns livros, tirado algumas coisas para ser aquilo que os judeus usavam. E é isso, mais ou menos, essa é a estrutura que nós conhecemos. E o nosso Novo Testamento, ele foi recebido, presta bem atenção, os livros canônicos do Novo Testamento foram recebidos. Eles não foram impostos, eles não foram montados por ninguém, tá? Desde a época de Marcião de Sinope, mais ou menos no ano 150, o cânon já era definitivo em vários aspectos. Algumas igrejas adicionavam, por exemplo, o livro Pastor de Hermas ou a Didaquê. Então as diferenças eram poucas, alguns colocavam a Didaquê, outros colocavam o Pastor de Hermas e tal, enfim. Didaquê não entrou no cânon bíblico por um motivo muito simples, porque ele eram pedaços de cópias dos evangelhos. Então o que estava lá já estava em outros livros. Então não havia necessidade de colocar um livro que já está incluso na Bíblia. E o Pastor de Hermas, ele era um livro assim, mais ou menos igual o Peregrino John Bunyan. Ele era um livro que exaltava a piedade, o amor a Cristo. Então ele não era um livro que se propunha a ser algo dogmático, doutrinário. Não, ele era só um livro para ser lido em deleite. E normalmente eram lidos quando os presbíteros não estavam na igreja, ou seja, o líder principal não estava ali, então esse livro era lido para o deleite das pessoas que ouviam. Mas ele não tinha um tom autoritativo como a Bíblia tinha. Ufa, mas aí passeamos alguns séculos aí na história e ainda aproveitamos para tirar algumas dúvidas. Assim sendo, vocês percebem então que o apocalipsismo, ele tinha essas imagens e sempre foi interpretado dentro das imagens que eram produzidas, e sempre necessitou de uma interpretação. E o livro do Apocalipse, o que acontece com esse livro? Esse livro era um livro subversivo, porque ele falava de um novo rei, que não era o rei de Roma, que iria julgar, inclusive os próprios dominadores da terra, e ensinavam as pessoas a adorarem somente esse rei. Então qualquer pessoa vista com esse livro teria sérios problemas. Então por isso que ele foi escrito na linguagem que foi escrita, usando os símbolos que foram escritos. E não só isso, acompanhando também essa cultura que misturou um pouco de cultura persa com cultura judaica, com cultura romana, surgiu naquele período também aquilo que nós chamamos de gematria, ou a isopsefia, que é aquele negócio de associar números a revelações e tal. Você vê alguns tipos de judaísmos cabalísticos, que eles fazem cabalas numéricas, mais ou menos igual o signo. Gente, eles são piores do que... Gente, é um negócio assim louco. Principalmente os judeus da Mishnah. Então é alegorismo puro, simbologismo puro, gematria pura, enfim, uma misturança, é um espiritismo judaico, é uma mistura de tudo que vocês podem imaginar. Então quando vocês pensarem no judeu, aí você fala assim, não, porque o judeu faz isso. Você tem que falar qual judeu? Qual o judaísmo que você está falando? O ortodoxo, o moderno, de qual linha? De qual característica? É o cabalístico? É o da Mishnah? Qual que é? Então não existe um judaísmo, existem vários judaísmos, inclusive o próprio judaísmo cultural. Ou seja, são pessoas que mantêm aquelas características distintas, não trabalham aos sábados, não comem pouco, continuam lavando a mão, mas eles fazem isso como identidade, eles não fazem isso com fé. Você pergunta se você crê em Deus? Não. Por que você faz? Porque a família toda faz, eu faço também. Então não depende de fé, tá? Assim sendo, nós entendemos que há uma numerologia
aquilo que a gente chama de gematria e isopsefia, que ela está contida nesse texto e ela responde a várias coisas que acontecem no livro de Apocalipse. Vocês estão aí? Vão anotar agora? Agora o pau quebra. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora, irmãos. Olha só. Então o que acontece? Entenda que essa numerologia, ela como base, ela tem um contexto cultural do primeiro século. Então, olha só, toda visão ela deve ser interpretada como tal. Nunca é diretamente signo e significado, tá? Vemos isso em todos os profetas bíblicos, como eu acabei de explicar. Mas o que é muito característico no livro de Apocalipse, vocês vão lembrar comigo agora, vocês sabem o que é? O número 1, o número 3, o número 4, o número 6, o número 7, o número 10 e o número 12. Gente, é muito característico. Então, em todo o livro de Apocalipse, você vai sempre encontrar uma relação com esses números, porque isso era muito forte, irmãos, na cultura do primeiro século. Era uma linguagem que as pessoas entendiam perfeitamente o que estava sendo dito através dos números. Vou começar a dar um exemplo. Irmãos, a semana tem quantos dias? 7. Mas ela é uma combinação de quê? Do número de homem, que é o esforço humano, mais um dia de descanso. Então é uma somatória de 6 mais 1. Você vai ver, por exemplo, quando se fala do número de besta, ele fala é número de homem, porque o 6 é número de homem. E o 1, que é o Shabá, que é o dia do descanso, é o dia que Deus fez para nós não fomos feitos para o dia. O que acontece? Então é a somatória do esforço humano mais o descanso em Deus. Isso nós fechamos como 7. Isso é muito legal. Ou seja, 7 é a conclusão da eterna perfeição e a reestruturação do perfeito. Porque era assim, não era? Né? Você vê que vai produzindo descanso, Deus vai produzir aliança. E os 7 dias eram perfeitos, porque o homem não precisava trabalhar. Então o 7 era perfeito. Vamos lá. Por exemplo, o caso do livro em questão, irmãos, o 7 aparece no mínimo vezes 7. Vocês estão entendendo? Então, olha só, o 7, por exemplo, do número da perfeição, ela é o que, irmãos? Presta bem atenção, cada detalhe vai fazer diferença. É a somatória da Trindade com o número da criação. Ou seja, o que é um 7 diretamente? É a somatória do 3 com 4. 3 a gente está falando da Trindade, Deus triuno. E o 4 é o número da criação. Por quê? 4 seres viventes. Porque os 4 seres viventes representam diretamente o quê? Toda a criação humana. Toda a criação, os bichos, terra, tudo. Então a mistura da criação mais a Trindade dá o quê? A perfeição, a plenitude das coisas. Isso era muito comum, irmãos. Então olha só, ou seja, é a somatória de 4 e 3, ou seja, o mundo da criação e o Deus triuno. E o 7 aparece 7 vezes em todo o livro. Você vai ver o quê? As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 castiçais de ouro. Irmão, se o número 7 não é uma representação simbólica, eu vou bater a cabeça na parede. Se você acreditar que isso é literal, é absurdo. Então nós vemos aqui uma forte tendência a essa isopsefia, essa guimatria que era muito característica. Você vai ver também, por exemplo, o número 10. Número 10. O número 10, ele significa completude. Como que eu sei disso? Vamos lá. Principalmente, o 10 ele é uma completude dos eventos, das causas e dos efeitos. Nós vamos chegar bem lá. Por que eu sei disso? Porque olha só, por exemplo, se você vê o número 10, principalmente na casa dos milhares, ele amplifica a plenitude. Vamos lá. 10 dias da tribulação da carta de Esmina. É um breve espaço de tempo. Ou seja, quando ele fala de Esmina, ele está apontando agora também, inclusive, para o capítulo 20, que é o período de
curto período de perseguição da igreja. Só que o período em que Deus governa é o período longo. Ele é maior em toda a sua amplitude. Ele é maior em profundidade, ele é maior em altura e ele é maior na largura. Então, se você pegar 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Ou se você pegar o 10 e apontar para a plenitude do Deus triuno, significa 10 vezes 10 vezes 10. Até porque, irmãos, quando você vai ver escrito, por exemplo, tanto em grego quanto em hebraico, inicialmente eles não pegavam os números e colocavam assim 1000. Não, você vai ver 10, 10 e 10. Você vai ver escrito 10, 10 e 10. Aí a pessoa lendo sabia que era 10 vezes 10 vezes 10, que é 1. Então é a plenitude da plenitude, é a plenitude elevada ao cúmulo. Esse é o período de 1000 anos. Porque se 10 é um curto período de tempo, quanto que é um longo período? A plenitude do período do tempo? Elevar ao cúmulo. Vocês entendem? Então o que acontece? Vamos lá. 10 dias da tribulação desmina. E o número de servos selados é quanto? 144 mil. Por quê? Porque 12 é o número da aliança. Toda vez que você vê 12 na Bíblia, é o número da aliança. Aliança do Antigo Testamento e aliança do Novo Testamento. Os 12 patriarcas, os 12 profetas. Agora nós temos o quê? Os 12 apóstolos. Então nós temos o quê? A plenitude de toda a aliança. Significa 10 vezes 10 vezes 10 e o quê? Os 144. Então dá quanto? 144 mil. E quem são os 144 mil? É os salvos desde o Antigo Testamento na plenitude de todo o tempo até a volta de Jesus. Vocês estão vendo os símbolos? Vamos lá. A plenitude da Trindade, que marca o cubo, né? Trindade, que é 3 vezes, então assim sendo, as 3 formas da plenitude, 10 vezes 10 vezes 10, mais os números. E os números selados na testa com o número de cordeiro, para quem? Quantos eram? 144 mil. E os 10 chifres da besta? Era a plenitude de quê? Do poder, da maldade. Então, e a cidade santa? A cidade santa era 12 mil estádios. Significa o quê? 10 vezes 10 vezes 10 e aliança. 12 mil estádios. As 10 pragas do Egito é a plenitude da ira de Deus, do julgamento de Deus. Os 10 mandamentos era a plenitude da vontade de Deus sobre o caráter humano. Assim sendo, irmãos, dificilmente o milênio tem alguma coisa de literal. Então o milênio provavelmente é a somatória de todo o tempo, da plenitude do tempo elevado à eternidade. 10 vezes 10 vezes 10. Irmãos, número da aliança de Deus é o número 12. Porque 12 patriarcas, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 anciãos, 12 vezes 12 mil dos selados. E mais o que, irmãos? 12 vezes 12 de quê? Dos tronos que estavam em volta do Cordeiro. Não era isso? Tinha 24 anciões lá. Ou seja, a antiga aliança e a nova aliança em volta. Então, meus amados, a pergunta que eu faço: é possível que o milênio seja um número literal? Hein, irmãos? É possível? Uma literalidade? Não? Por que cargas d'água? Todo número foi simbólico até o capítulo 19. Mas o 20 é literal. Não dá, né, irmãos? É difícil. Então, obedecendo estilo, cultura, literatura, irmãos, não dá para interpretar hoje de outro jeito. Fora da aula passada, né, no culto passado, nós explicamos por que era impossível estar lá, gente glorificada, santa, com corpo transformado
acostumado, que não come, não bebe, não sente frio, passa, igual Cristo passa pelas paredes e tudo. Aí você encontra com o seu amigo glorificado, vai ver como é que está as coisas. Está tudo bem, graças a Deus, estou tranquilo, rapaz, eu estou triste hoje. Eu tenho que ir lá na farmácia comprar um remédio. Faz sentido misturar um glorificado, já salvo, eleito, com uma pessoa normal, comum? E detalhe, que ainda vendo Deus, vendo as pessoas de corpo glorificado, ainda vão se levantar contra o Cordeiro. É possível isso? Irmão, não dá. Então vocês percebem que todos os argumentos que apontam para uma literalidade do milênio não faz sentido. Em momento nenhum, o reinado de Cristo é estabelecido na terra. Quando a nova Jerusalém, que nós vamos ver agora no próximo capítulo, descer do céu, ela vai descer com os santos e a terra vai ser toda transformada. Não haverá nada aqui, irmãos. Quem vai descer com a cidade santa são os santos, ressurretos e transformados e glorificados. Eles vão vir reinar na terra com o Senhor. Então, irmãos, não tem estado intermediário, não tem terceira ressurreição, não tem terceira vinda de Cristo, não existe juízo investigativo. Não tem. Então, vamos lá. Assim sendo, irmãos, então agora eu expus toda a numerologia, né, que está aí, e agora nós vamos ampliar o nosso, terminar o texto. E nós vamos ainda também acabar com algumas outras coisas aí. E nós paramos no verso 6, agora nós vamos no verso 7 do capítulo 20 de Apocalipse. Está escrito assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aquele que não sabe por que a palavra prisão, como que Satanás foi preso e tal, lembrando que isso é uma linguagem metafórica, simbólica, nós já explicamos isso na aula passada. Então, eu peço aos irmãos que revisitem o vídeo anterior. E o que acontece com ele nesses 1000 anos, depois que ele estava preso? Preso não significa que ele estava incapacitado, significa que ele estava limitado ao que Deus deixava. E ele sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Agora vocês pensaram em cabeça, então são 2 lugares, né? Gog e Magog. Não, está errado. É Gog, que é o rei da cidade de Magog. Tá bom? Então Gog, ele é o rei da cidade de Magog. Também é traduzido como Armagedon e Gemido. É uma área. Então eu fico imaginando que ele vai sair para juntar pessoas do 4 cantos da terra e vai ficar para guerrear contra o Senhor, se isso fosse possível. Ele vai guerrear literalmente. Só que essa região aqui, irmão, de Gemido, onde vai acontecer a guerra do Armagedon, Gemido é um lugarzinho pequenininho. Ele não tem nem o tamanho daqui do Rafa. Agora você imagina todas as nações da terra literalmente aqui. Vamos lá. Não, gente, não dá. Aí vocês estão vendo que é um símbolo, é uma linguagem. E ele está usando quem? Gog, rei de Magog. O que aconteceu? E essa batalha aconteceu, adivinha onde? Em Gemido. Em Gemido, nesse lugar, nessa área ali próximo de Jerusalém. Essa guerra de Gog em Magog é nesse mesmo lugar que marca, irmãos, um período em que várias nações, vários reis se juntaram. O rei de Gog se juntou em Magog para lutar contra Israel. Ou seja, isso é um símbolo da rebelião contra Deus, das pessoas que se levantam para lutar contra a igreja de Deus. Isso é um símbolo. Não há nada literal aqui. Não é deixado para trás. Como que eu sei disso? É só você ler profeta Zacarias capítulo 14 ou Ezequiel capítulo 38. Se você ler os textos de 1 a 19, você vai ver Gog levantando todas as nações, juntando todas as nações daquela área, se juntando contra o povo de Jerusalém, marchando para destruir Jerusalém.
Só que a resposta final é o quê? Que esse povo vai ser destruído com um sopro da boca de Deus. Ele vai ser morto pela palavra de Deus, pela espada que sai da boca do próprio Cristo. Então, como esse povo vai ser destruído? Através da palavra. Não é guerra, não é arma, é a palavra de Deus que vai destruir as nações que se levantam contra Cristo. Irmãos, isso aqui usa o símbolo de Ezequiel. Vocês podem ver depois aí 38, 39, a partir do capítulo 32 vocês vão ver. É só um símbolo. É um símbolo das nações que se rebelam contra o próprio Deus, contra o próprio Israel, contra o próprio povo escolhido de Deus, aquele que Deus fez aliança. E quem é que vai destruir esse povo? O próprio Deus. Irmãos, não vai haver guerra, vai haver massacre. É o próprio Deus que vai destruir. Vocês entendem? E como ele vai destruir? Irmãos, olha só, o número de pagãos pelo mundo se levantarão contra os eleitos. Veja que agora eles estão todos adormecidos. Mas quando o diabo for solto, isso tudo vai mudar. Até hoje, meus irmãos, Deus controla a maldade das nações através da sua lei. Mas a partir do momento que aqueles que cometem a anomia, ou seja, nega a lei, o que acontece? Quem é que sofre quando a lei é negada? O povo santo de Deus. Irmãos, a lei hoje serve para nós. A lei serve para bandido? Nós sabemos que se nós matarmos alguém, nós vamos ser presos, não é verdade? Mas essa lei serve para o bandido? Por quê? Por causa da anomia. Ou seja, eles negam a lei. Então vocês imaginem hoje a porcentagem de cristão que nós temos. Se levantasse todos os hinduístas, todos os budistas, todos os muçulmanos, os xiitas, sunitas, se levantassem contra o povo de Deus, o que aconteceria? Nós seríamos dizimados da terra. E por que eles não se organizam, já que todos eles odeiam os cristãos? Porque Deus detém o diabo. Ele mantém ainda o diabo limitado. Mas vai haver um momento próximo da vida de Cristo, vai ser um período de um curtíssimo tempo. O que ele vai fazer? Ele vai soltar o diabo. Aí essas nações todas se levantarão contra os cristãos. E o desespero vai ser tal, a perseguição vai ser tal, que se Deus não tivesse escolhido ou abreviado o tempo, até os eleitos de Deus se corromperiam. Então vai haver esse tempo, tá? Por enquanto, quem é que retém o diabo, o inimigo? Quem que retém? É Deus, através da sua lei, através da sua lei bondosa. Mas vai ter um momento que essa lei vai ser tirada. Todas as nações vão se levantar. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Se você ler o texto de Ezequiel que eu estou falando, foi exatamente o que aconteceu lá. Então ele está parafraseando aqui o que já aconteceu. Quando as nações se levantarem contra Deus, vai sair da própria boca de Deus fogo, e vai consumir, vai devorar todo esse povo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Onde estão quem? A besta e o falso profeta. Lembra da besta e o falso profeta que a gente viu no capítulo 19, que foi lançado? Então, agora o diabo vai ser jogado lá também. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Irmãos, uma grande realidade bíblica chama-se eternidade. E a eternidade tanto para a condenação e tanto para a salvação. Todos os caminhos levam a Deus. É verdade sobre o ponto de vista que vai chegar naquele dia, você vai estar diante do Senhor, Ele vai julgar e vai te declarar culpado, e você vai sofrer eternamente. Você não vai sofrer sozinho não, você vai sofrer junto com o seu enganador, que foi o próprio diabo.
E ele foi lançado no fogo de enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, de dia e noite são atormentados. Verso 11: e vi um grande trono branco. E aí, irmãos, vocês lembram do trono branco? E vai ter assim no trono branco, vai ficar Deus assim no trono branco, e vai ser aberto os livros dos vivos e dos mortos. Sabe aquele pecado, irmão, que você estava escondido? Vai aparecer no telão e todo mundo vai ver. Gente, isso não existe. Irmãos, juiz só serve para quem? Para quem serve o juiz? O juiz condenatório? Só para criminoso. Para aquele que se submete à lei, tem juiz para ele? Não tem. E o próprio Senhor falou o quê? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e andam conforme a palavra. Tem lei para esse homem? Não. Por quê? Porque a lei, ela não está escrita externamente, a lei está escrita internamente. Logo, nós já somos juízes de nós mesmos. Nós não precisamos de um juiz externo, porque o resto do juiz habita em nosso coração através de quem? Do Espírito Santo. Porque é ele que te convence do quê? Do pecado, justiça e juízo. Nós sabemos que existe um juízo, nós sabemos que existe justiça e sabemos que existe pecado. Para que a gente precisa de juízo? Que condenação pode haver sobre nós se nós internamente carregamos o Espírito Santo, que já faz isso dioturnamente, noturnamente, em cada pensamento, em cada ato, em cada atitude? O nosso juiz já está conosco. Por isso que João ele disse: filhinhos amados, não pequeis, mas caso você peque, saiba que você tem um paracleto, um advogado para pleitear a tua causa. Ou seja, quem vai no seu lugar para que o juiz julgue? O seu advogado. Quem é seu advogado? Jesus Cristo, Jesus. E eu acredito, irmãos, piamente, que se eu tenho um advogado como Cristo Jesus, então eu posso afirmar aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou: nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês viram o silogismo, o caminho lógico para tudo isso? Então, irmãos, não vai ter telão para vocês, não vai ter telão para os inimigos. Engraçado que o trono é branco, irmãos. De novo, o simbolismo. O que significa branco? Santo, puro, justo, reto. Isso também. Agora, qual é o trono, qual é o juiz da terra que tem isso? Olha a nossa Suprema Corte, olha os nossos juízes. Só que lá é diferente, tá? O trono é branco. Vocês entenderam? O trono é branco, ele é justo. E olha o que acontece: e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu quem? A terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele era tão santo, tão santo, tão santo, que até a terra fugia da presença. Até a terra, todo mundo se curvava diante da justiça daquele que estava sentado no trono. Não pula não, só foge. Ninguém pula na presença de Deus, tá? Só foge, porque ele é santo. E quando ele fez isso, o que aconteceu? E vi quem? Os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, irmãos, numa linguagem bem simples, o que é o livro da vida e o livro dos mortos? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É de Deus. Ele está usando uma imagem. Lembra que eles usam uma imagem para depois, ele usa um símbolo para depois falar sobre as suas imagens. Irmãos, o livro dos vivos é a certidão de nascimento, tá? É o livro de natalidade, é o registro que nós temos hoje no livro dos vivos. Eu e você estamos no livro dos vivos. Por quê?
Porque quando nós morrermos vai ter o quê? Um obituário. Aí sim, nós vamos sair do livro dos vivos para entrar no livro dos mortos. Então toda cidade tinha um livro dos vivos, que controlava quem nascia. E quem nascia era de quem? De estirpe alta. Gente que estava registrada no livro da vida eram quem? Cidadãos romanos, pessoas de poder aquisitivo, de importância. Então eles tinham uma carta que marcava o nascimento e o colocava como o quê? Um indivíduo social importante. O quê? Eu sou cidadão romano. Assim como o apóstolo Paulo era. Ele tinha registrado o livro dele no livro da vida. Se você procurasse lá nos livros de nascimento dos romanos, ou seja, de pessoas importantes que não eram escravos, que não eram peregrinos nem nada, você chegava lá, está aqui, Paulo, ele está no livro da vida. E aqueles que também morriam, que eram dessa nação, era registrado, fulano morreu tal dia, tal, assim, assado. Esse era o livro dos mortos. Então, cruamente é isso, tá? Ou seja, era o registro de quem esse indivíduo era e do que ele representava pela sociedade romana. Esse é o livro dos vivos. E também o livro dos mortos, ou seja, se você fosse morto, por exemplo, por conspirar contra Roma, estaria lá registrado que você morreu, né, com uma espada no pescoço ou degolado, porque você fez alguma coisa contra Roma, que é também o caso do apóstolo Paulo. Por isso que tem esse registro dele no livro dos mortos, que ele era um cidadão romano que se levantou contra Roma. Então está lá marcado no livro dos mortos isso. Ou seja, o que isso marcava então? As ações desse indivíduo como cidadão. É essa representação que cai aqui. Evitem os mortos. Quem? Só que agora grandes e pequenos estão lá. Grandes e pequenos, gente, não é criancinha e velho, não. É importância. Grandes e pequenos. Ou seja, representatividade. Que estavam diante de Deus, ou seja, para Deus todos vão ser julgados. Não importa se você é escravo, não importa se você é imperador, não importa quem você seja. No final, você vai ser julgado por Deus. Ou pelo livro da vida, ou pelo livro dos mortos. Então o que acontece? E eles estavam diante de Deus e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros da vida, segundo as suas obras. Aí eu lembro que o apóstolo Paulo falou assim: que ninguém vos engane, que nenhum ladrão, homicida, afeminado, homossexual, glutão, fofoqueiro, nenhum desses herdarão os reinos dos céus. Não se iluda. É isso porque está gravado no livro da vida e as suas obras estão lá. E ele vai, no verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no fogo de enxofre. Essa é a segunda morte. Vocês entendem esse texto? Vamos lá, voltando para a cultura romana, mais um pouquinho de cultura romana. Vamos lá? Grega e romana. O inferno é onde lá? Como que é o inferno sobre a perspectiva grega? Tem um indivíduo na Bíblia que contou histórias direitinho como é a visão do inferno. O Lázaro e quem? E o rico. Vocês percebem que parece que o inferno, ele é um lugar onde pessoas boas ficam e pessoas ruins ficam. E no meio tem um abismo que divide essas duas coisas. E as pessoas do lado ruim do inferno, que é o limbo, conseguem olhar para o Hades, para o outro lado, que é a parte boa. Então, o inferno grego, todo mundo vai para o inferno. Só que no inferno existe um lugar bom e um lugar ruim. Então, as pessoas que morreram aqui e fizeram obras más, elas vão para a parte ruim do inferno, que é dividida por um abismo, e ele olha a parte boa. Não é isso que aconteceu com o rico? O rico estava de um lado e ele olhava quem? Lázaro. Como é que Lázaro estava? Aguinha fresca, em regalo, tudo tranquilo, vivendo uma vida de abundância, enquanto o rico sofrendo martírio no fogo, aquela coisa toda. Então essa era a visão, irmãos. Por isso que a morte é uma coisa, inferno é a coisa, e o lago de fogo e
enxofre é outra coisa. A morte é um processo pelo qual todos vão passar, eu já expliquei. Quem morre duas vezes, vive uma vez. E quem morre uma vez, ressuscita duas vezes. Vai ter que ver a aula passada. O que acontece? Aquele que morre em Cristo aqui na terra, ele renasce como filho de Deus e ele ressuscita uma segunda vez, porque a primeira ressurreição é a conversão. Por quê? Porque Deus tirou você do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho do teu amor. Você estava morto em seus pecados e agora o que Cristo fez? Te ressuscita para um novo mundo. Mas você morreu? Não, mas você já está ressuscitado. Por quê? Já estamos ressuscitados em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Então aquele que morre duas vezes ressuscita uma para a eternidade. E aquele que morre duas vezes, ele ressuscita para a condenação eterna. Entendeu? Aquele que não morre aqui na terra, ou seja, ressuscita aqui na terra, ele vai morrer de novo. Nós não, a gente só vai morrer uma vez, eles vão morrer duas, que é agora, carnalmente, e vai morrer na condenação eterna. Só que o problema de morrer na condenação eterna é que lá ninguém morre, só sofre. Por quê? Porque nós temos aqui que Deus atormentarão para todo o sempre. Então quando o Adventista falar que vai ser aniquilado, então a gente tem que arrancar várias partes da Bíblia. O que é que está dizendo que vai ser eternamente? Mas como pode um Deus amoroso fazer? Não me interessa, me interessa o que ele diz, não o que eu acho. O que eu acho um monte de coisa, gente, mas o que o texto diz é outro aspecto. Então aqui tem um tormento eterno, aqui tem condenação eterna. Se a pessoa não gosta dessa parte da Bíblia, eu sugiro que arranque ela, esse texto aí, porque vai incomodar bastante. Não só esse, muitos outros que nós já lemos. Então assim, e o julgamento vai ser para todos, irmãos. Todos vão ser julgados. Todos quem que eu estou falando? Todos aqueles que já não passaram pela ressurreição aqui na terra, não foram ressuscitados em Cristo e por Cristo. E o que acontece? Olha só, irmãos. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam. E olha, 13: deu o mar os mortos que nele havia. Isso aí você sabia, não? Ou seja, o mar também, irmão, é uma representação daquilo que é amedrontador, aquilo que é terrível ao coração. A palavra mar, aqui você vai sempre ver mar sempre com um aspecto negativo. Tanto que você vai ver no capítulo 1, a terra que veio do céu, a primeira coisa que eles afirmam é o quê? O mar não existe mais. Não é que o mar não vai ter água no novo céu e nova terra, é que o mar é a representação do mal, é o símbolo daquilo que é ruim. De onde surgiu a besta? As coisas ruins vêm do mar, as coisas obscuras, que amedronta. Essa era uma perspectiva cultural, era aquilo que te causa medo, sabe? É aquela besta do mar que é comentado lá no livro de Jó, né? Que tem aquele ser que anda pelas águas, que é gigantesco. Então existe toda essa mitologia dentro dessa questão aí. Então vocês percebem que o mar aqui, ou seja, ela é uma representação de tudo que é ruim, é inferno também, uma espécie de inferno, tá? E ele pega o que? Os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos. Vocês entenderam agora? A morte e o inferno deram os seus mortos. Ou seja, lembra do inferno? A parte boa e a parte ruim. O que vai acontecer agora? Aqueles que morrem depois que Cristo subiu ao céu, está onde? Está reinando com ele. Agora o inferno, Hades, é só lugar de coisa ruim. Aquela parte boa do inferno subiu com Cristo. Por quê? Porque todos os santos eleitos estão onde agora, irmãos? Com Cristo, reinando com ele, julgando a terra, e voltará com ele dos céus com o corpo glorificado. Então, os que morrem aqui, ou seja, o corpo que era pó volta para o pó, e o espírito que é de Deus vai para onde? Para Deus. Simples, Eclesiastes 9:13 ou 13:9, alguma coisa assim. Então vocês estão entendendo?
Só que o inferno agora é só local de gente ruim. Assim como os santos que morrem vão direto para o céu, as pessoas ruins, elas vão direto para o inferno. E elas estão sofrendo um tormento na alma. Mas haverá um dia em que o Senhor vai ressuscitá-la, para elas não sofrerem mais na alma, vai sofrer na carne também. Então o tormento não vai ser só na mente, vai ser no corpo também. Assim como lá em cima, o gozo não vai ser só no espírito, vai ser também no corpo. Por quê? Porque esse era o plano desde o Éden, irmãos. A Nova Jerusalém que vem do céu, ela é quadrada, igual os jardins. Lembra aquela comprimento, largura e profundidade? Ela é quadrada. E o jardim do Éden era quadrado. Então é a representação daquela visão do jardim do Império Babilônico da época. Lembra dos jardins suspensos da Babilônia? Então eles eram quadrados. Você está entendendo? Que também, gente, a Torre de Babel não era redondinha, tá? Era um zigurate, ela era quadrada. Ela levanta assim, tipo um quadrado que vai subindo, subindo, subindo até chegar ao céu. Por quê? Era uma forma dessas pessoas terem contato com Deus através das alturas. E lá tinha jardins, lá e tal, aquela coisa toda. Era uma representação. Sobre a perspectiva sumérica, mesopotâmica, o que acontece? O jardim do Éden, o jardim de Deus era quadrado. A terra era quadrada. Então tem gente brigando por causa da terra é plana. Então, gente, vamos resolver essa conversa. Sobre a perspectiva daquela época, ela era quadrada. Então, irmãos, aí vocês vão perceber essas características. Então é tudo linguagem. É a linguagem do espectador, não é uma afirmação, é uma interpretação do espectador. Por isso que tudo é símbolo, por isso que tudo deve ser traduzido como símbolo. Então o que acontece? A morte e o inferno agora vai ser lançada aonde? Lá do fogo e enxofre. Ó, beleza, agora eu vou tirar vocês daí, que já estava ruim, e vou lançar agora vocês num lugar pior ainda. Esse que é o julgamento. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Não é a segunda aniquilação, é a segunda morte. E a palavra morte aqui, irmãos, ela pode ser traduzida como o quê? Talvez as pessoas sempre entenderam a palavra morte errado. A palavra morte significa separar. A morte, a ideia da palavra morte é separação. Quando nós morremos, o que acontece conosco? Nós somos separados de nossa carne. E quando nós morremos a primeira vez, quando a morte surgiu, quando em Adão, nós somos separados de Deus em Adão. Porque por causa do pecado de Adão, nós somos separados de Deus. E porque nós somos separados de Deus, nós somos também, pela morte, separados do nosso próprio corpo. Porque o projeto de Deus no Éden é que Deus fez o quê? Ser vivente. Ele não fez alma e espírito. A morte é que fez isso. O pecado é que fez isso. Separou a nossa alma do nosso corpo. Mas nós sempre fomos uno. Eu ia perguntar o que era a morte. Define ela como a morte, é separar-se de Deus. Ou seja, esses que foram lançados na morte, eles vão continuar inteiramente separados de Deus. E nós, que somos de Cristo, nós vamos fazer o quê? Seremos um com Ele. Não é isso que o Evangelho propõe? De nós sermos um com Cristo. Lembra? Já estamos crucificados com Cristo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que nós voltamos aonde? Para o Éden. O que é o novo céu e a nova terra? É o retorno ao Éden. Lá não vai haver mais choro, não vai haver mais doença. Por quê, irmãos? Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai haver mais pranto. Não vai haver mais dor. Essas coisas ficaram no passado. Agora nós retornamos para o Éden, que de lá nós saímos. Qual que é essa questão de a morte e o inferno? Por isso, porque a morte é o estado de separação, e o inferno é o local da separação.
E a morte e o inferno vão ser lançados no fogo e enxofre. Por quê? Porque não vai haver mais morto, não vai haver mais morte. Por quê? Porque Deus veio. A eternidade veio a nós e a condenação veio ao outro. Então a morte serve para quê agora a morte? Qual é a função da morte? Se nós temos um corpo glorificado, não experimentaremos mais ela. Se não vai haver mais pecado, se não vai haver mais rebeldia, para que serve a morte? Para quê? Como é possível, quando Deus estabelecer a sua cidade santa aqui na terra, a morte vai vir junto? O que vai acontecer? Não vai existir morte. Por quê? Porque a morte vai ser lançada junto com os réprobos e junto com o próprio Satanás, vai ser lançado no fogo, lago de enxofre, fogo e enxofre. Porque não tem mais morte. Se trata então de a morte de como se fosse uma pessoa. Aqui a morte é personificada, por quê? Porque a morte é uma experiência de todos nós. Só que não vai haver mais essa experiência. Quem vai morrer depois disso? Por isso que a morte vai ser tirada. Ou seja, esse estado de separação, esse estado intermediário, não vai haver mais. Por quê? Porque nós somos um com Deus agora. Então a morte não faz sentido. Pegou ou não? Presta bem atenção. Morte só existe porque tem pecado. Morte só existe porque tem separação em relação a Deus. Quando Deus vem, Ele se aproxima integralmente de nós e nos dá um corpo incorruptível, uma mente incorruptível. Eu sei que todo mundo fica chateadinho, porque nós somos reformados e a gente fala que não tem livre-arbítrio. Todo mundo quer ter livre-arbítrio. Você vai querer ter livre-arbítrio lá no céu? Você vai poder pecar lá no céu? Irmão, não existe livre-arbítrio aqui, nem vai existir no céu também. No céu, se você quiser pecar, você vai poder. Se você escolhe, você vai escolher lá na sua mente. Você não vai conseguir escolher nada lá. Você não escolhe aqui por quê? Porque o pecado já está na sua pele. Então você não escolhe o pecado já está em você. E lá em cima não vai ter como pecar. Por quê? Porque nós fomos redimidos de uma forma em que a morte não faz mais parte. A separação não existe mais. Por isso que a morte vai ser lançada no inferno junto com o resto da galera. Porque nem eles mais vão morrer. E nem a gente aqui vai morrer. Não vai haver mais morte. Ela foi lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, é uma conclusão lógica, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Uau! Ufa! E aí, meus amados? Parece ser um pertencimento aos que vão ao inferno. A morte e o inferno indo todos juntos no mesmo pacote e vão ficar lá. Parece que fala morte eterna, todos estarão no mesmo lugar, separados eternamente. Entenda bem, irmãos, a morte é uma separação. A palavra morte, se eu fosse traduzida, significa separar. Tanto, irmãos, que, por exemplo, quando eu morrer, eu vou estar separado da minha esposa, vou estar separado dos meus filhos, vou estar separado da comunhão com os meus irmãos. Então vai ser a minha morte vai ser o quê? Morte igual a separação. Mas vai haver um dia que Deus vai fazer o quê? Vai tirar a morte, e eu vou congregar com vocês novamente, e eu verei a minha esposa, e eu verei os meus filhos, e nós juntos estaremos congregando eternamente. Por quê? Porque a morte foi lançada fora no lago de fogo e de enxofre. Amém? Amém? Irmãos, mais alguma dúvida? Quem aqui agora acredita no milênio literal? Se levantar a mão. Então vocês percebem que qual é a linguagem mais adequada, irmãos, no que tange a percepção dos símbolos do que está no livro de Apocalipse? Nós passeamos um cadinho hoje. Nós somos uns 400 anos antes de Cristo e estamos aqui depois de 2000 anos interpretando esse texto. Então, vocês percebem que é satisfatório, que é coerente, que condiz com a linguagem do texto, revela a visão do texto. Então, irmãos, não vai haver aquela guerrinha, tá? Não vai juntar aquele mundaréu de gente num lugar chamado Armagedon ou Gemido. Gog e Magog não são duas pessoas, tá? É o rei e o seu reinado. Você vai ver lá, como eu disse a expressão, tanto em Ezequiel como nos profetas, que reflete essa união. Então são todos símbolos, meus irmãos. São linguagem que as pessoas compreendiam. Então agora nós sabemos até o nome da morte. A morte nada mais é do que a separação. Por isso que nós não nos conformamos com a morte.
Por que a gente não se conforma com a morte? Porque nós estamos separados das pessoas que amamos. E nós estamos separados de um Deus que amamos. Por isso que nós ansiamos Deus. Por isso que nós oramos pela vinda dele. Porque assim como a morte nos separa os nossos membros físicos, separa também do nosso Deus. Entendem? Por isso que nós venceremos a morte. Por isso que Cristo venceu a morte. Por isso que o apóstolo Paulo fala: se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vã é a vossa fé. Isso é para nada. Porque o Evangelho é justamente a união entre o homem e Deus. Porque inclusive a palavra religião se trata disso. Que é a palavra religar, que é uma ponte, que é ligar-se novamente, né? Religar, religião, latim, religai. Então vocês percebem, então, meus amados, quão lindo. Mais alguma observação, alguma coisa assim que vocês tiveram alguma dúvida? Como é que o coração de vocês ficaram em relação a isso? Ficaram satisfeitos com o texto? Você vê que quando o texto é interpretado de forma correta, há uma satisfação espiritual. Algumas pessoas podem questionar alguma coisa. Eu acho meio complicado, tá? Eu acho difícil questionar, mas aí vai mais porque a pessoa quer acreditar mesmo. Ela quer ter alguma coisa mais espiritual que o próprio livro. Eu não creio que tenha uma visão que se adeque mais àquela que nós estamos apresentando aqui para vocês. Eu conheço todas as vertentes teológicas a respeito de visões escatológicas, né? Mas eu acredito que esse escatos que nós apresentamos aqui seja o mais coerente com o livro, com a época, com a interpretação, com a cultura e com os seus signos e seus significados, né? Seus símbolos e os seus significados. Assim sendo, convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos estar orando, encerrando esta noite, e vocês, os irmãos que estão nos ouvindo, as pessoas que caíram aqui de paraquedas, começa desde o lado do versículo, que olha, tem chão aí, tem chão. Já vamos aí para 7 meses trabalhando no texto de Apocalipse. Vamos orar então. Pai Santo, Pai bendito, na tua presença nos colocamos. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela revelação do seu Evangelho, pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos instruir, Senhor Jesus, nos guiar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas pessoas que aqui estão. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todos os irmãos que vão nos ouvir, a esses que estão presentes, aos que estão em seus lares. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada um, abençoando também aqueles que aqui estão, consolando aqueles que aqui não estão, Senhor Jesus, por causa de motivo de saúde, por causa de outras coisas. Que o Senhor dê calma, dê paz, restaura a saúde. O Senhor abençoa as pessoas em seus trabalhos, nos leitos de hospitais, aqueles que estão como acompanhantes esta noite, Pai. Que o Senhor dê vigor, dê tranquilidade, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. É que nós pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E sejam também vocês abençoados no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Encerrado hoje o culto de ensino.